Assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br, e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que descobriram uma espada romana lá em Oak Island e que, se for verdadeira, ela vai reescrever os livros de história. Solta a vinheta, Ana! Oak Island, assombrados, muitos de vocês, todo dia eu recebo uns 10 pedidos falando: cadê os episódios da terceira temporada de Oak Island, Matheus? Deixa eu explicar. Eu só vou fazer o resumo dos episódios quando o History Channel passar dublado aqui no Brasil. Assim que passar no canal deles, eu assisto e já solto o resumo no outro dia. Eu nem tô acompanhando o americano. Já tá passando, às vezes, se você entender inglês, quiser assistir, já tá passando. E tem na internet aí tudo certinho. Mas eu vou preferir esperar passar aqui no History Channel do Brasil, dublado em português, para eu poder fazer, tá bom? E assombrados, essa notícia que eu vou contar aqui pra vocês, ela ainda não passou em nenhum episódio da terceira temporada lá nos Estados Unidos. Ela foi liberada num jornal de uma cidade lá da Inglaterra, o Boston Standard, que é um jornal regional relativamente pequeno. E é uma notícia bombástica que pode reescrever os livros da história. Porque lá na série Oak Island, se vocês acompanham, já passaram diversos personagens por lá. Sempre, todo episódio, alguém novo aparece. Em alguns deles aparece um caçador de tesouro chamado J. Hilton Pulitzer. E foi esse cara que cedeu aí um material para ser publicado nesse jornal aí no Boston Standard, que foi publicado dia 16 de dezembro. E a notícia é basicamente a seguinte: que eles descobriram uma espada romana e que essa espada, após análises feitas por ele e por um grupo de acadêmicos da AAPS, Sociedade para a Preservação de Artefatos Antigos, chegou à conclusão de que ela é uma autêntica espada romana. A história é a seguinte: pai e filho estavam pescando vieiras, que é um mexilhão, assim, um tipo de mexilhão, que todo mundo fala que é maravilhoso, ali nas águas ao redor de Oak Island. Quando eles viram ali na rede de arrasto uma espada, essa espada foi há décadas que aconteceu isso, ela foi passando de mão em mão, ficou com o filho, e o filho chegou pro Pulitzer e disse: ó, você precisa ver isso daqui. E mostrou a espada para ele, e aí ele pegou a espada, viu que era romana, já fez diversos testes, e quer receber os livros de história, e aí cedeu a história com exclusividade, foi publicada nesse jornal aí, o Boston Standard, um jornal regional da Inglaterra. Isso ninguém entendeu, né? E ainda mais cravou algumas coisas que provam que os romanos estiveram lá. Como, por exemplo, ele diz que o povo nativo da região, os Maquiminas, acho que fala assim, eles têm 50 palavras relacionadas à navegação marítima antiga, sendo que eles nem são um povo marinheiro. Que eles desenharam aí nas cavernas alguns desenhos que lembram soldados romanos empunhando lanças. Que foi descoberto um escudo em Oak Island com um círculo assim nele que data dos romanos. Que o povo Maquimina carrega no DNA o marcador mais antigo do mundo, que vem de um lugar chamado Antigo Levante, que é uma região ali da costa do Mediterrâneo. Que duas pedras de Oak Island estão escritas em idiomas do Antigo Levante, da região ali, que é a pedra dos 27 metros, encontrada dentro do Poço do Dinheiro, e a pedra HO, que foi destruída. E que em 1901 um apito de um legionário romano foi encontrado lá, dentre outras coisas que ele coloca ali no artigo. Então, junto com esse monte de coisa, mais a espada, já dá para provar que foram os romanos que estiveram em Oak Island e que não Colombo que descobriu a América. Então precisa reescrever os livros da história, mas ele entende que as pessoas ficam reticentes quanto a isso e vão ridicularizar o que ele descobriu. Mas ele diz que é preciso. Quando eu contei essa história para a Ana, virou para ele e falou assim: ué, mas não podia estar com alguém num barco aí atual e ter caído? Eu falei: é verdade, né, Ana? Será? O Pulitzer disse que ele rastreou ali, ele sabe onde está o barco, mas ele não falou, tá? Para outras pessoas não irem lá e destruir o seu achado, essas coisas. Mas nem todo mundo acredita nessa história, apesar dela ter sido difundida aí pela internet na semana passada. Mais de 100 mil pessoas compartilharam isso daí. E uma dessas pessoas é um arqueólogo, antropólogo chamado Andy White, da Universidade da Carolina do Sul. Ele começou a questionar essas descobertas. Lembram desse barulho? Estavam com saudades dele? Aí ele voltou. E o antropólogo e arqueólogo chamado Andy White, da Universidade da Carolina do Sul, resolveu questionar a descoberta do Pulitzer. E ele descobriu, junto com seus leitores aí, que existem algumas outras espadas romanas muito parecidas, algumas até quase idênticas à descoberta pelo Pulitzer lá em Oak Island. Então isso abriu algumas possibilidades, como todas as espadas serão verdadeiras, porque tem uma lá na Nova Escócia, né, em Oak Island.
tem uma na Flórida, tem uma na Califórnia e tem à venda em eBay e Walmart. Ou algumas são verdadeiras, outras falsificações, ou todas são falsificações, são souvenirs, sabe, esses presentes para quando você vai a algum lugar turístico. Por exemplo, você vai lá no Rio de Janeiro, você sempre acaba levando para casa uma miniaturazinha assim do Cristo Redentor. Então você vai para alguma região aí pesqueira, lá na Roma, por exemplo, aí você compra essa espada aí que uma das pessoas falou que pagou $25, cerca de R$100, né? Hoje está R$4, $1. E outra possibilidade é que existiu sim uma espada verdadeira que serviu de molde para a confecção de todas estas. Qual possibilidade é real? Ainda não se sabe. O que eles estão especulando é que o Pulitzer ele pode ter brigado lá com os produtores de Jock Island, porque ele reclama no artigo dizendo que demandaram apenas 90 segundos para a descoberta dessa estátua, que é um artigo que pode reescrever todos os livros de história, tal. E aí, como uma forma assim de represália, de se autopromover, ele resolveu soltar esse artigo aí dizendo que descobriu essa espada lá. Ainda não se sabe, vamos aguardar que deve ter atualização isso daí, assombrados. Então, assombrados, vamos aguardar, porque deve ter alguma atualização aí mais pra frente, eu venho falar pra vocês. Calma, não se sabe ainda se é uma espada romana mesmo, que vai reescrever os livros de história, ok? Combinado? Vamos aguardar aí que nos próximos dias devemos ter novas informações. Assombrados, deixa aí sua opinião, o que você acha? É uma espada autêntica romana? Ou é um souvenir ou alguma outra coisa? Deixa aqui sua opinião que ela é muito importante. E escreve aí se você está ansioso com a volta dos meus resumos de Oak Island. Assombrados, até mais. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.